Olá, tudo bem? Bem-vindos ao BRMed Talks, uma arena para a gente partilhar conhecimento junto aqui sobre o que envolve o contexto de saúde corporativa. Nesse episódio, você vai ver um tema que é bastante recorrente, mas que você não imagina que faça parte do contexto de saúde corporativa, que é Customer Success. E aqui comigo está presente a Márcia Duarte, gerente de recursos humanos da BRMed. Quando a gente fala de recursos humanos, sobretudo no mundo de hoje, a gente fala sobretudo de uma postura do RH muito envolvido com business, muito por dentro do que é o negócio, né? E quando a gente está falando de cultura, sobretudo, a gente tem no RH o principal aliado para a gente conseguir fazer uma série de transformações. Então, Márcia, bem-vinda aqui ao BRMed Talks. Prazer ter você aqui. Obrigada, Dan. Queria te agradecer pela oportunidade. É sempre muito bom quando a gente tem espaço para refletir, debater ideias e poder compartilhar com outros profissionais. Perfeito. A gente vai, tenho certeza que você vai contribuir bastante para a audiência que está ouvindo e está assistindo a gente aqui. Aí vem a minha primeira pergunta. Foi o que eu falei um pouquinho no começo. Quando a gente para e pensa sobre Customer Success, saúde corporativa não é o primeiro mercado que vem na mente, né? A gente geralmente vai pensar em tecnologia, em banco, em varejo, e para garantir que todo mundo que está ali do outro lado vai entender aquilo que a gente está falando, porque a nossa audiência é bastante heterogênea, eu queria te perguntar o seguinte, de forma muito resumida e do teu lugar de fala ali, como uma super líder de recursos humanos, para quem ainda não sabe sobre essa filosofia, o que é o Customer Success, resumidamente? Então vamos lá, né? De forma bem simples. Sucesso do cliente é quando o cliente atinge o resultado desejado a partir das interações que ele tem com a empresa. E esse resultado desejado, ele é uma combinação do que o cliente espera ao contratar um produto e um serviço e a experiência que ele vai ter ao utilizar esse produto e esse serviço. Então, quando a gente fala de sucesso do cliente, na verdade, o objetivo é satisfazer e atender as expectativas desse cliente, tendo a possibilidade de criar valor durante toda essa jornada. E assim, para a gente falar de sucesso do cliente, a gente tem que trazer 3 conceitos que são muito importantes para que a gente comece a entender e posicionar essa filosofia no universo empresarial. O primeiro ponto deles é assim, a gente precisa ter uma área específica para trabalhar sucesso do cliente na empresa. É preciso ter um time 100% focado no dia a dia do cliente, acompanhando a trajetória dele, entendendo se esse cliente está recebendo o que foi contratado. Isso vai permitir que, de fato, a gente retenha esse cliente ao longo do caminho. E mais do que isso, além da retenção, é preciso que a gente tenha um time que identifique ao longo dessa jornada novas necessidades, novas oportunidades de entregar mais valor para esse cliente. Isso vai permitir que a gente tenha uma melhor rentabilidade dentro desses contratos mais vigentes. E um segundo ponto é que o sucesso do cliente é uma teoria, é uma nova disciplina, assim como outras, né, como venda, gestão de produtos. E como toda teoria, a gente precisa investir tempo para estudar, entender como é essa teoria, o que está por trás da teoria, entender a dinâmica dessa teoria no dia a dia das empresas, até para conseguir pensar em melhores práticas para trazer essa teoria para o dia a dia. E um terceiro ponto que é fundamental é que o sucesso do cliente é uma filosofia que tem que permear toda a empresa, de cima para baixo. A gente precisa ter todos os colaboradores, mais que ter conhecimento, é vivenciar essa filosofia no dia a dia. Então, são todos os colaboradores se sentindo parte desse processo de entrega de valor para o cliente durante a jornada dele. Então, isso é um processo de evolução mesmo, e a gente entende que a gente precisa evoluir para esse lugar. E isso vai fazer com que a gente consiga continuar se posicionando de forma diferenciada no mercado. Sim, perfeito. Uma coisa que me ocorre muito é assim, né? Todos os outros mercados, quando eles começaram a beber dessa filosofia e começaram a trazê-la para a prática, muitos deles tiveram muitos desafios ali de aculturamento, de fato, da população deles ali. E aí imagina BRMed num contexto de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, engenheiros de segurança e uma série de outras funções que estão distantes dessa disciplina, né? Se a gente for olhar ali na formação acadêmica e tudo mais. Então, eu imagino
e o quanto que, para você, enquanto gestora de RH, foi desafiador pensar nesse processo, né? E como ter todo esse arcabouço construído, todo esse repertório ali criado, né? Para poder as pessoas poderem acessar e poderem usar delas no dia a dia. E agora, queria te perguntar um pouco sobre isso indo no contexto de saúde corporativa, né? Por que Customer Success em saúde corporativa e por que agora? Eu acho que isso que é importante. Boa pergunta, né? Bom, se a gente pensar assim na estratégia da BR-Med, sempre fez parte da nossa estratégia ter o olhar para o cliente, ter foco em satisfazer as necessidades desse cliente. Só que eu acredito que a nossa atuação ainda estava muito voltada para a eficiência operacional, que é pensar como que a gente atende melhor esse cliente na ponta, entrega a melhor experiência para o paciente. É claro que isso é muito importante e fez com que a gente crescesse muito até aqui. Mas para a gente dar continuidade a esse processo de crescimento, eu acredito que a gente tenha que ajustar um pouco essa rota. Hoje, quem compra a BR-Med são grandes empresas, né? Nós somos no mercado B2B, né? Então, hoje, o nosso foco é estar posicionado para empresas de grande porte. E empresas de grande porte têm expectativas também diferenciadas, têm grandes expectativas. E trazer essa experiência de cliente para essas empresas é muito importante. Então, se nós queremos nos posicionar sempre para empresas e cada vez mais para empresas de grande porte, a gente precisa trazer para o nosso ambiente melhores práticas que estejam alinhadas às expectativas desses clientes. Isso é muito importante para a gente, né? Hoje, o que acontece, né? Com esse mundo constante de cada vez mais tecnologia, né? O mercado cada vez mais difícil, mais concorrido, é claro que vai trazer para a gente cada vez mais clientes mais exigentes, clientes até mais empoderados, que vão permitir da gente processo de adaptação constante, né? Eu acredito assim, que o nosso grande ponto de inflexão desse processo, o grande ponto de virada, foi quando, de fato, a gente conseguiu internalizar essa premissa de que, para construir uma estratégia bacana, né, a gente precisa colocar o cliente no centro. E isso é muito mais do que atender a satisfação, atender as necessidades do nosso cliente, né? É colocar o cliente no centro da criação da estratégia de valor da empresa, da criação de valor da empresa. E, a partir daí, construir todo o pensamento estratégico a partir dessa perspectiva. Então, eu vejo isso um processo muito importante para a BR-Med. Hoje, se a gente pensar, eu acho que o mercado de saúde ocupacional ele é muito subestimado no ambiente corporativo, né? Então, nós somos vistos como um mercado rígido, um mercado que só entrega serviço e produto a partir de uma exigência legal, um mercado conservador, onde não tem espaço para inovação. E eu acho que a BR-Med hoje vem para mudar esse cenário. A gente vem para mostrar que é possível, sim, inovar e é possível trazer soluções diferenciadas para agregar valor nesse mercado. E eu acho que aí também tem uma questão que você falou que é bem chave, que é nivelar, quase como se a gente pegasse um radinho, né, e sintonizasse na mesma frequência de clientes de grandíssimo porte, que é o alvo aqui da BR-Med, né? Então, de fato, estão muito acostumados com uma série de iniciativas, inclusive o uso da filosofia de Customer Success. Então, por isso que, de fato, fez sentido, né, aqui. Então, ótima resposta. Já vou engatar uma terceira aqui que me ocorreu, que é o seguinte. Como você falando agora, Customer Success é uma filosofia, né? E é um conceito que precisa de toda uma mobilização interna para que ele, de fato, aconteça, para que a população da empresa tenha conhecimento daquilo, consiga fazer um rollout daquele conhecimento especificamente. Eu queria que você dividisse com quem está escutando, com quem está assistindo a gente aqui, o que, de forma muito prática, a BR-Med fez para poder formar a sua população interna nisso e para poder isso se refletir na prática para os clientes. Então, dá alguns exemplos para a gente aí, bastante práticos, do que foi feito pela empresa para caminhar nessa direção. Então, assim, a gente tenta construir, né, uma estratégia baseada na centralidade do cliente, um sistema de gestão baseado em dados num ambiente ágil. É isso que a gente se esforça para entregar todo dia, para construir esse ambiente organizacional. Só que para a gente avançar nessa trajetória, é importante a gente trazer um sistema que vai suportar esse processo de evolução. E aí é que entra um pilar extremamente importante no mundo de negócio e extremamente importante para a BR-Med, que é a cultura organizacional.
a cultura era praticamente um sistema operacional que vai suportar toda essa mentalidade, toda essa filosofia que vai nos auxiliar a executar a nossa estratégia no dia a dia. E assim, pensando nisso, a gente vem trabalhando numa trilha de desenvolvimento para dar oportunidade para que todos os nossos colaboradores possam internalizar, possam desenvolver todos esses atributos novos da nossa cultura e da nossa estratégia. Por exemplo, nosso ponto de partida foi aí no início do ano, onde a gente teve a oportunidade de fazer o nosso workshop anual da liderança. Nesse momento, a gente trabalhou muito o conceito de centralidade do cliente e trouxe para os líderes como se posicionar no dia a dia para, de fato, a gente entregar sucesso para o cliente, né? E a partir desse workshop, a gente foi desdobrando em outras iniciativas, uma após a outra, em que a gente deu oportunidade a todos os colaboradores e vem dando muita oportunidade à liderança, porque eu acho que a liderança, junto com todo o time, vai conseguir fazer com que essa filosofia rode na empresa, mas dá oportunidade para que todos tenham um momento de estudar essa teoria. Então, é disponibilizar material, é trazer debates, isso é muito importante, deixar a teoria viva para que a gente possa ter insights ao longo do caminho. Além disso, por exemplo, a gente tem fóruns mensais, onde a gente dá a oportunidade para o nosso time analisar os nossos cases, entender oportunidades de melhoria, pensar em novas propostas, novas ideias, espaço para, de fato, inovar, para que a gente possa estar no mesmo caminho para trabalhar essa melhor experiência para o cliente. Então, assim, é ter uma trilha mesmo de desenvolvimento. E acho que é ação a ação. Eu acho que a gente vai ganhando espaço, vai desenvolvendo para que a gente possa avançar nesse nosso grande plano de transformação. Perfeito. Então, na verdade, de forma bastante concreta, a gente está falando ali de um workshop de liderança, a gente está falando de rituais criados para poder se discutir, para se estudar aquela filosofia. Você também citou aí sobre promover encontros, talvez até nesses mesmos rituais, para que haja discussão em cima de cases, né, ali entre os próprios colaboradores, para isso ir dando ferramental para que eles, de certa forma, ganhem consistência para fazer o rollout desse tema aqui na empresa. Né? É isso mesmo, a gente tem que criar espaço para as pessoas se colocarem, a gente tem que criar espaço para as pessoas refletirem, a gente tem que criar esse espaço da inovação. Então, para isso, é necessário investir tempo e dar ferramentas para que as pessoas possam se desafiar e viver essa filosofia no dia a dia. E aí tem uma curiosidade aqui, fora do script completamente. Como é que foi a participação dos médicos do trabalho nesses encontros, por exemplo, né? Como é que eles lidaram com essa filosofia, com essa disciplina nova, diferente para eles? Eu acho que é um ponto muito interessante, né? Porque quando a gente abre esse espaço para reflexão e você consegue trazer um universo que é mais técnico para um ambiente de negócio, a visão desses profissionais auxilia a gente a encontrar novas soluções. Porque eles estão ali na ponta, lidando com a questão da saúde dos nossos clientes, eles entendem esses desafios, eles entendem as dificuldades, e eu acho que trazer esse universo ajuda o nosso processo de discussão, porque a gente consegue talvez chegar num espaço em que somente pensando no olhar, né, com óculos de negócio, a gente não consiga trazer de forma mais apropriada. Então, ter esses ambientes interdisciplinares que eu possa trazer posicionamento, reflexões, conhecimentos diferentes, é um universo muito rico para que, de fato, a gente consiga construir em equipe as melhores soluções para os nossos clientes. Ótimo. Então, se a gente tivesse que, de forma resumida, dizer ali para quem assiste, para quem escuta a gente, se essa pessoa for um gestor de RH, se essa pessoa for um engenheiro de segurança, se essa pessoa for um médico, ou for alguém que esteja considerando ter a BRMed como parceira, o que você diria que essa pessoa que está do outro lado pode esperar da BRMed com as pessoas que ela entra em contato hoje? Por exemplo, já depois ali de uma certa caminhada indo nessa direção. Então, né, assim, a gente entrega o quê? Cuidado, né? Saúde, segurança para as pessoas. E se a gente entrega isso, a gente precisa ter um time forte. Então, eu acredito que a gente vem nessa caminhada construindo, capacitando e desenvolvendo um time mais bem posicionado, para que consiga ter um olhar 360 do nosso cliente. É sim, estar lado a lado, vivenciar cada dia,
estar com o ouvido, né? A escuta ativa é muito importante. Trazer para o nosso dia a dia o que para esse cliente, para cada cliente é sucesso. E ter a oportunidade, sim, de construir soluções inteligentes que, de fato, vão agregar valor para esse cliente. Então, acho que isso é muito importante. E essa trilha de desenvolvimento que a gente vem avançando, eu acho que isso vai dar oportunidade para a gente se aproximar cada vez mais do nosso cliente. E essa proximidade vai fazer com que a gente, de fato, consiga trazer inovação e consiga trabalhar soluções que vão gerar valor para esse cliente durante toda a jornada dele de parceria com a gente. Isso é muito importante, né? Se a gente for pensar, o que as empresas sempre buscaram? Vantagem competitiva sustentável, não é isso? Só que isso não existe mais. Hoje, a vantagem competitiva para as empresas, ela é construída dia após dia, com inovação, com agilidade, com foco no cliente. E eu acredito que são esses fatores que vão diferenciar cada vez mais as empresas no mercado. E hoje, olhando para a BR-Med, eu vejo ela confirmando esse espaço de liderança e de posicionamento que ela tem. A gente trabalha forte, dia a dia, para construir coisas diferentes aqui. Isso é altamente relevante para o que a gente tem hoje. E se a gente for pensar assim, né, em cultura, vamos trazer mais uma reflexão, né? Hoje, assim, as empresas têm uma cultura forte de resultado, e eu acho que a BR-Med tem muito isso. Só que a gente está dando um passo à frente e associando essa cultura de resultado uma cultura de aprendizagem contínua e permitindo espaço para que a gente possa, de fato, desenvolver o nosso time com foco na centralidade do cliente. Para mim, isso são bases que vão permitir com que a gente consiga sustentar o nosso resultado no longo prazo. E eu acho que a BR-Med vive isso intensamente, com muita energia, no dia a dia dela. E isso é a BR-Med, assim, né? Somos nós, né? Dia após dia, vivendo intensamente essa missão de encantar empresas e colaboradores, resolvendo os desafios de saúde com qualidade, rapidez e preço competitivo. Se eu pudesse resumir, talvez, em um termo, uma coisa que você disse, o que esperar ali, eu acho que é o olhar 360 sobre o cliente, né? É quando você está numa reunião com o cliente que vem com um pedido, você, na verdade, procurar entender o que ele quer de verdade, né? O que ele está declarando está alinhado com o sucesso que ele declarou, que é importante para ele, e ter uma participação ativa na provocação de volta, né? Será que, de repente, o que você declarou agora que quer faz sentido estar alinhado com o que você entende que é sucesso? Vamos pensar junto, né? E colocar um pouco dessa energia e desse conhecimento de saúde, de negócio, de mercado, de uma série de questões para poder a gente pensar junto e sair do outro lado, né? Então é quase como se fosse assim, esperar da gente que seja um médico, seja um enfermeiro, seja um gestor de segurança do trabalho, seja qualquer pessoa do nosso time, que a gente seja inteligente e hábil o suficiente para ter conversas complexas e provocativas, né? Sobretudo quando a gente está falando ali do desafio que aquele cliente tem no contexto de saúde corporativa, né? Eu acho que isso é um grande desafio, né? Porque quando a gente olha os colaboradores, cada um no seu processo, o dia a dia acontecendo, eu acho que a grande virada é exatamente essa, é a gente conseguir trazer todo mundo com a gente. Porque quando é colocado uma questão por um cliente, essa questão é de todo mundo. Por isso que precisa ser uma filosofia única, vivida por todos da empresa. É a gente pegar cada situação e ajudar cada colaborador a entender que parte do processo que ele entrega está alinhado à entrega de valor para esse cliente. Ele tem que se sentir fazendo parte. Esse é o grande desafio. Evoluindo com esse conceito, fazendo com que as pessoas consigam viver essa filosofia, fazendo com que cada um consiga entender o valor que o seu trabalho tem no dia a dia da empresa e do cliente, eu acho que a gente vai permitir o nosso processo de evolução. E a BR-Med acredita muito nisso. E não basta acreditar, a gente tem que investir o nosso tempo, o nosso conhecimento, as nossas experiências e propiciar as pessoas a abrir a visão e vir junto com a gente. Perfeito, ótimo. Márcia, quero te agradecer, sobretudo por vir com tanto contexto. Eu admiro muito profissionais de recursos humanos e admiro muito você especialmente. Acho que você contribui muito para a formação das pessoas na BR-Med, para a formação das pessoas, dos nossos líderes, né, que cuidam das pessoas que estão aqui dentro. Acho que a gente tem
sim, um desafio que está acontecendo nesse momento, né? A gente está numa jornada ainda, né? E é muito bom a gente poder ter os nossos clientes, os nossos parceiros entendendo que a gente está vivendo essa jornada e embarcando nela junto com a gente. Então, eu quero agradecer você que ouviu a gente, que assistiu a gente até aqui. Bem-vindo ao BR Med Talks. Portas abertas para você sempre dar o play, para sempre acompanhar a gente aqui. Então, curte, comenta, compartilha com quem você quiser. É muito importante a gente espalhar conhecimento. E aquilo que tiver ao nosso alcance para espalhar conhecimento sobre aquilo que é o nosso lugar de fala, a gente vai estar aqui para poder provocar você e para poder a gente conseguir ir adiante, dando vários saltos para frente. Tá bom? Obrigado. A gente se vê na próxima. Tchau.